Igreja linda. Cara, é muito legal estar aqui com vocês, é muito bom. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Eu pensei em falar assim, se você provavelmente não me conhece e tal, mas agora você já me conhece. Eu era esse cara que estava ali no Ilan News, fazendo essa brincadeirinha do hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Esse cara sou eu, fazendo alusão aí à música do Roberto Carlos. Então, meu nome é Isaías, para quem não prestou muita atenção, meu nome é Isaías, eu faço parte do campus de Vila da Penha e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Olá para você também que está nos acompanhando aí na sua casa, pelo seu celular, enfim. Que alegria, de verdade, estar aqui, que alegria. Eu vim de lá da Vila da Penha com a missão de hoje a gente dar continuidade no estudo da carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, né? Filipenses, a carta que a gente está estudando durante essa semana. E é um texto, tem textos em Filipenses que eu particularmente amo demais. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses é uma carta que sempre quando eu tenho a oportunidade de ler, eu me sinto mais encorajado e mais feliz a cada texto que eu vejo que Paulo escreveu para aquela igreja. E a gente fazendo esse estudo no decorrer aí desse mês, e eu fiquei com a missão de falar sobre o capítulo 3 de Filipenses, que tem um dos textos que são dos que eu mais gosto. É uma mensagem de encorajamento e eu quero compartilhar ela com você hoje. E eu falei assim, eu costumo falar com Deus, eu falo, Senhor, a palavra que o Senhor está ministrando ao meu coração, eu queria ver ela na prática, acontecendo no meu cotidiano, para que eu possa entender não só o que está ali no texto, mas que eu possa viver na prática o que o Senhor está falando comigo. E aí, eu lembro que eu estava tendo esse pensamento justamente num momento bem normal da vida de muitas pessoas aqui. Quem é que pega o BRT? Quem é que pega BRT? Só Jesus. Você é um herói, você é cascudo. Se você pega BRT todos os dias, você está aqui de pé, você é um homem, uma mulher de fibra. Porque o BRT estica a minha fé, só Jesus na causa. E aí estava eu no BRT falando, Senhor, me mostra essa palavra, sabe, que ela se evidencie no meu cotidiano. E o texto base que a gente vai estudar hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração, está em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 14, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que isso tem a ver com o BRT? Quando eu vou pegar o BRT, eu saio de lá, de Vicente de Carvalho até o Recreio, e eu já monto toda uma estratégia para ir sentado. Eu saio de casa já meia hora antes do cedo que eu queria chegar na estação de BRT. Se eu tinha que chegar lá às 6, para chegar cedo, eu costumo chegar às 5h30. Porque eu chego e a primeira fila já entra, já é empurrada daquele jeito, e eu já fico ali na porta, na cara do gol, para o próximo que chegar eu já entrar, né? E aí, eu fico lá e monto a minha estratégia. Bom, eu saio um pouco mais cedo, chego na fila, paro na última porta. Só que antes disso eu tenho que olhar qual que é o BRT que está vindo, porque tem mais de um, tem um grande e tem um pequeno. E se for o grande, eu tenho que lembrar da estratégia de escalar pelo lado de fora para entrar. Se for o pequeno, beleza, ele para ali e eu entro. E aí, quando eu estou vendo que o BRT está vindo, e já começa a ficar aquele clima de tensão na estação, sabe?
eu olho para o banco que eu quero sentar. Eu falo assim, eu quero aquele ali. É naquele ali que eu vou. Eu já olho e estudo, não bate muito sol, não vai ficar pingando uma goteira na minha cabeça. Eu falo, eu quero aquele. E eu fico ali, fixado nele, olhando para ele. E aí quando o BRT vem, ele para, ele dá aqueles 2 segundinhos de tensão até a porta abrir. E quando a porta abre, que eu já estou pronto aqui para entrar para o banco, para sentar naquele banco, eu sou lançado lá dentro. Eu sou lançado para dentro do BRT. Que as pessoas não deixam nem eu dar o primeiro passo. Eu sou lançado para dentro do BRT. E eu vou correndo e já, pum, sento naquele banco. E aí falo, pronto, alcancei o alvo que eu queria alcançar. E é engraçado que para entrar, uns, né, fazem essa coisa de te impulsionar, mas enquanto estão te jogando lá para dentro, tem um braço que sobra na tua cara, tem um sovaco que vem, tem alguma coisa para botar a mão no teu rosto, tem algum empecilho, sempre tem alguma coisa. Mas no final das contas o meu olhar está fixo naquele banco, porque é aquele ali que eu quero sentar. E aí eu fico extremamente frustrado quando eu tenho que ir de Vicente de Carvalho até o Recreio em pé. Eu fico mal, eu fico frustrado. E o que isso tem a ver com o texto que está em Filipenses? Às vezes a gente tem um alvo, às vezes a gente tem um caminho a seguir para um alvo, e às vezes a gente não alcança aquele alvo, e bate um sentimento de frustração na gente. No meio do caminho tem sempre alguém para colocar um braço, para colocar um cotovelo no seu rosto, para tentar te impedir de chegar naquele alvo. Mas desde agora, eu já quero profetizar algo sobre a sua vida. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai alcançar o alvo do seu caminho. Estamos estudando a carta de Filipenses. E a gente já aprendeu muitas coisas sobre essa carta. A gente já aprendeu, por exemplo, que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em prisão domiciliar. Ele estava preso. É uma das cartas prisionais que Paulo escreveu. A gente aprendeu também que essa carta foi escrita cerca de 10 anos depois da implantação da igreja. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo institui, implanta aquela igreja e 10 anos depois ele escreve para aquela igreja. O intuito da carta que Paulo escreveu, você já sabe também. Se você estava aqui no capítulo 1 de Filipenses, você lembra qual que era o intuito? O intuito de Paulo escrevendo aquela carta era agradecer o apoio que aquela igreja de Filipos havia enviado para Paulo, suporte, ajuda. O segundo motivo que Paulo escreveu essa carta foi falar sobre algumas coisas estranhas e complicadas que estavam acontecendo naquela igreja. Algumas divisões, alguns ensinamentos estranhos, que mais à frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso. E eu não quero me distanciar do sentido do nosso estudo, mas Deus colocou algo profético no meu coração hoje para liberar sobre a sua vida. Deus colocou uma palavra de encorajamento hoje para que eu pudesse liberar para a sua vida hoje. E eu quero te pedir que você fique com seu coração aberto, esteja sensível à voz de Deus. Peço que você feche seus olhos, porque a gente vai orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender mais sobre ti, Pai. Meu Deus, sensibiliza, Pai, os nossos corações. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Deus, para que possamos ouvir, Deus, a tua voz, falar aos nossos corações. Tira, meu Pai, tudo aquilo que tentar nos distrair, meu Pai, do teu Espírito Santo nesse lugar. Pai, que eu possa diminuir, que o Senhor venha crescer. Pai, que a tua palavra pura, simples e genuína venha ser pregada nesse lugar, em nome de Jesus. O tema que o Senhor colocou no meu coração para essa mensagem é prosseguindo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. A realidade é que todos nós temos um alvo. Todos nós temos um alvo. O que acontece é que muitas vezes
Muitos de nós não sabemos qual é esse alvo. Muitas vezes a gente ainda não entendeu qual é o alvo que devemos seguir. E por isso a gente acaba se perdendo muitas vezes no caminho. Mas você tem um alvo. Tem um propósito de você estar aqui. Tem um porquê de você estar aqui. E Paulo fala que ele está prosseguindo para o alvo. E ele diz que ele ainda não está aperfeiçoado, que ele ainda não chegou no nível que ele queria chegar. Ele é bem claro quando fala, não que eu tenha obtido tudo isso. E o que é tudo isso? O que é tudo isso que Paulo ainda não obteve? O que é tudo isso que Paulo entendeu que ainda falta para que ele alcance o alvo da vida dele? Deus ministrou no meu coração 6 coisas, 6 passos que precisamos fazer para alcançar o alvo. 6 tomadas de decisão na nossa vida que a gente precisa ter para que a gente alcance o alvo. Talvez Deus ministre no seu coração outras coisas, mas acredito que o que Ele ministrou no meu coração hoje para compartilhar com vocês são os 6 passos para que você chegue ao alvo. O primeiro passo é alegre-se. Alegre-se. Nos últimos dias a gente tem falado sobre a alegria do mundo. Todo domingo a gente está vindo para cá para ouvir sobre a alegria. No capítulo 1 de Filipenses eu tive o prazer também de compartilhar uma palavra e a gente falou justamente sobre a alegria em meio a provações. Alegre-se. Paulo alerta sobre a importância de se alegrar. No versículo 1, ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Às vezes parece repetitivo, alguém que pega no microfone e fala para você se alegrar de novo. Às vezes parece repetitivo você ouvir de alguém aquela mesma palavra que você ouviu há uma semana atrás, aquele mesmo ensinamento que você ouviu há um mês atrás, aquele mesmo ensinamento que você ouviu há um ano atrás. Você olha e fala assim: caramba, será que não tem uma inspiração nova? Será que não tem nada novo? Ele está falando a mesma coisa de novo. Mas eu quero dizer para você que para quem pega nesse microfone, para quem tem uma oportunidade de liberar uma palavra, não é cansativo para a gente falar novamente, alegrem-se, porque isso é segurança para vocês. A alegria do Senhor, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à dificuldade, a alegria do Senhor gera segurança para nós. A alegria, você olhar para uma situação e você falar: não, o medo não vai tirar a minha alegria, a crise não vai tirar a minha alegria, essa dificuldade não vai tirar a minha alegria. Isso, além de ser segurança para você, te traz confiança em Deus. Você precisa se alegrar. Se você quer chegar rumo ao alvo, no meio do caminho vão ter motivos para que você não se alegre, para que você não esteja com um sorriso no rosto. Mas lembre, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Alegre-se. Alegre-se. O segundo ensinamento que Paulo passa para aquela igreja é: cuidado. Cuidado. Tenham cuidado. Paulo, ele lembra que ele escreve essa carta também porque haviam algumas coisas erradas que estavam acontecendo no meio daquele povo. Haviam divisões, haviam ensinamentos contrários talvez à palavra. E Paulo dá um alerta pontual, ele fala: cuidado. No versículo 2 e 3, Paulo diz assim: olha, cuidado com os cães, com esses que praticam o mal, cuidado com
a falsa circuncisão. Pois nós somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Paulo, ele está alertando sobre o cuidado com cães, com aqueles que praticam o mal, e principalmente o cuidado com a falsa circuncisão. O que era a circuncisão? Lá no Velho Testamento, fala muito sobre circuncisão. A circuncisão era uma espécie de uma pequena operação que se fazia nos meninos que tinham 8 dias de vida. Se fazia uma pequena operação naquele menino, no órgão genital daquele menino. Faziam uma marca, o que deixava claro, aquele era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Lá em Gênesis, explica melhor o que é a circuncisão. Era a marca da aliança de Deus com o seu povo. Davi, quando ele chega e ele vê lá Golias, né, falando contra o povo de Deus e aterrorizando o povo e amedrontando o povo, ele fala: quem é esse incircunciso que fala contra o povo de Deus? Então todos aqueles que não tinham aliança com Deus eram os incircuncisos. E aí Paulo está dizendo: olha, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós somos a circuncisão. Paulo está dizendo assim: olha, cuidado quando vocês olham para alguém que aparentemente tem uma aliança com Deus. Marcas aparentes não querem dizer que você tem aliança com Deus. Nesse momento existem pessoas que estão sendo torturadas por amor de Cristo. Nesse momento existem pessoas que estão sendo mortas. Nesse exato momento estão tendo seu corpo marcado por amor de Cristo. E eu não estou diminuindo isso de jeito nenhum. Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas, antes de terem o seu corpo marcado, eles tiveram o seu espírito marcado por experiências reais com o Espírito Santo. Não adianta você ter o seu corpo marcado, você se vestir como alguém que tem aliança, você falar como alguém que tem aliança, se o teu espírito não tiver marcas da aliança real que Jesus firmou com você naquela cruz. Deus não te chama apenas para você ter marcas no seu corpo. Para você seguir no caminho rumo ao alvo, não adianta você ter marcas no corpo. Paulo, ele fala: olha, se tivesse alguém para ter motivo, se tivesse alguém com mais marcas no corpo do que eu, para confiar nisso, não tem. Olha o que ele diz no versículo 4: embora eu tivesse razões para tal confiança. Paulo está dizendo: eu podia ter confiança na minha própria carne, no meu próprio corpo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está listando aqui a posição dele na igreja. Paulo está listando aqui a sua descendência. Ele está dizendo da onde ele veio. Ele está mostrando a colocação dele. Ele está falando de tudo isso. Mas ainda assim, o que mais importa são as marcas espirituais que Paulo tinha, e não as marcas no corpo dele. Paulo era como um crente raiz, vamos dizer assim. Acho que Paulo era tipo, antes ele era um cara muito firme. Nada fugia da lei. Em relação à lei, para Paulo, ele era irrepreensível. Nada escapava de Paulo. Mas ainda assim, ele dá valor, não à circuncisão na sua carne, mas ele ser
a circuncisão. Ele ser marca da aliança de Cristo conosco. Você é a marca da aliança que Cristo fez. Você estar aqui hoje é a marca da aliança que Jesus fez conosco. Mais à frente ainda, eu entendo que é o nosso terceiro passo, terceira coisa que precisamos fazer para continuar firmes nessa caminhada rumo ao alvo. Colocar o Senhor e a sua justiça acima de tudo. Coloque o Senhor e a sua justiça acima de tudo. Lembra que Paulo listou a sua descendência, Paulo listou a sua colocação na igreja, Paulo listou tudo aquilo, o que ele podia confiar da sua própria carne. E no versículo 7, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, tudo isso, a minha descendência, a minha colocação na igreja, tudo isso, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Tudo aquilo que Paulo tinha, tudo aquilo, ele colocou acima daquilo tudo, ele coloca o Senhor e a sua justiça. Às vezes a gente quer continuar rumo ao alvo, a gente quer chegar lá e alcançar o prêmio, mas a gente está colocando um monte de coisa na frente do Senhor e da justiça dele. Às vezes a gente quer chegar no final daquela corrida e ganhar aquele prêmio, mas a gente coloca toda e qualquer outra coisa como prioridade e vai deixando o Senhor sempre em segundo lugar, em terceiro lugar. Não, Senhor, olha, eu te amo, mas isso aqui deixa que eu resolvo. Não, Deus, olha, eu te amo, mas isso aqui deixa que eu faço. Isso aqui deixa com a força do meu braço, deixa com a força do meu recurso. Meu querido, minha querida, coloque o Senhor acima de qualquer coisa na sua vida, porque os planos e os sonhos do Senhor são muito maiores do que os seus, são muito melhores do que os seus. Você pode planejar, você não está proibido de planejar, você não é proibido de sonhar, mas qualquer coisa que você sonhar, eu quero te dizer que o sonho de Deus é melhor. Qualquer coisa que você planejar, o plano de Deus é melhor. Mas para isso se cumprir, você precisa colocá-lo como prioridade na sua vida. Paulo, ele considera tudo como perda por conta de Jesus. Ele abre mão daquilo tudo e ele fala: isso tudo eu considero como perda, e ainda mais eu considero como esterco, uma coisa que não vale nada. Isso para mim não vale nada. O que vale mais para mim é o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero conhecer a Jesus mais do que eu quero um título. Eu quero conhecer a Jesus mais do que eu quero uma posição. Eu quero conhecer a Jesus mais do que eu quero riquezas, mais do que eu quero bens. Eu quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Coloque o Senhor no primeiro lugar da sua vida, porque você dessa forma não vai andando para o alvo, não, você vai voando para o alvo.
E não só o Senhor, mas também a sua justiça. Ele fala assim, olha, ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Às vezes a gente quer agir segundo a nossa própria justiça, segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa justiça. Muitas vezes me ofendeu, eu ofendo de volta. Me bateu, eu bato de volta. Me feriu, eu vou ferir de volta. Me machucou, eu não peço perdão, ela que tem que vir me pedir perdão. E a gente quer agir segundo a nossa própria justiça, segundo aquilo que a gente acha correto, segundo a justiça do nosso eu. Quando Paulo está dizendo assim, não, eu não quero a minha própria justiça. Senhor, eu coloco a sua justiça à frente. Eu coloco a sua justiça em primeiro lugar. Segundo a justiça dos homens, o que estava destinado para mim e para você era uma morte de cruz. Segundo a justiça dos homens, o lugar no madeiro era para mim, era para você. Por conta do nosso pecado, o nosso lugar era no madeiro. Mas por conta da justiça de Deus, por conta da misericórdia dele, ele falou assim, não, eu quero o meu povo de volta para mim. Filho, desce, se sacrifica por amor a eles, porque eu quero o meu povo de volta. Eu quero o meu povo de volta. A justiça de Deus tem a ver com misericórdia. Você precisa ter um olhar de misericórdia. A gente precisa ter um olhar de misericórdia, porque para nós foi dado uma segunda chance. Para mim foi dado uma segunda chance. Você pode ter certeza que para mim foi dado uma segunda chance. Eu não conheço a sua história, mas você sabe da onde Deus te tirou. E Ele não te tirou de lá porque você é bonzinho. Ele não te tirou de lá porque você merece. Não. Ele tirou você do lugar onde você estava, da lama onde você se encontrava, porque a justiça dele não tem nada a ver com a nossa justiça. A justiça dele tem a ver com misericórdia, com graça e com favor para a sua vida. Coloque o Senhor e a sua justiça acima de qualquer coisa. Às vezes a nossa vida está parada, a gente olha e fala, meu Deus, eu sei que eu tenho um alvo a seguir, eu sei que eu tenho um lugar para chegar, mas a minha vida está parada, eu não consigo dar um passo. Às vezes falta para você colocar o Senhor e a justiça dele acima de todas as coisas. O passo número 4, para que você prossiga rumo a esse alvo, é: participe do sofrimento. Parece contraditório com o ponto 1, porque no ponto 1 eu falei o quê? Olha, alegre-se, coloca um sorriso no rosto, se alegra. E agora eu falo para você, participa do sofrimento. Pode parecer contraditório, pode parecer que tem coisa errada e que eu estou me confundindo, mas não. Pode ter certeza que mesmo em meio ao sofrimento, você é capaz de se alegrar. Mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor te dá motivos para que você se alegre. Participe do sofrimento. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: quero conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte. Às vezes a gente pensa que porque a gente tem um alvo, a gente pensa que porque a gente tem um prêmio para alcançar lá no final, a gente acha que o nosso caminho vai ser um caminho sem sofrimento, vai ser um caminho só de alegria. Nós somos aqueles que foram levantados para levar as boas novas.
Sim, boas notícias. Mas faz parte das boas notícias eu te dizer que também no meio do caminho você vai ter sofrimento. Você vai ter luta. Você vai ter perseguição. O próprio Paulo é exemplo disso. Ele está tolhido da liberdade dele. Ele está, apesar de estar em prisão domiciliar, mas ele está preso. Ele está preso. Ele está sendo perseguido. E tinha muito mais por vir ainda, né? Paulo está passando por um sofrimento, mas ainda assim ele fala, olha, vocês ainda têm motivo para se alegrar. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5, diz assim, olha, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Você está no meio da caminhada e você está passando por um sofrimento, você está passando por uma luta. E às vezes a gente não entende o porquê daquela luta. A gente está fazendo tudo certinho, a gente está, seguindo passo a passo, etapa a etapa, fazendo tudo certinho, honrando a Deus, sendo fiel, sendo um filho que tenta fazer de tudo para trazer orgulho para o nosso pai, e a gente está fazendo tudo certinho, e começa a vir uma onda de sofrimento terrível, que você não entende o porquê que está acontecendo. Mas o sofrimento, ele gera paciência. Para você chegar no alvo, às vezes você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência. A palavra diz que o Senhor, Ele não se atrasa, Ele não chega adiantado e Ele não falta, Ele chega na hora certa. Não é no seu momento, é no momento dEle. Ele chega na hora certa. Tenha paciência em meio ao sofrimento. Participe do sofrimento e tenha paciência. Porque essa paciência traz aprovação. Aprovação, quando você é aprovado, quando você está aqui na escola, na sua faculdade, você passa por uma prova e você é aprovado, você parte para um próximo nível, você parte para uma nova etapa. A primeira prova era 2 mais 2 igual a 4. A segunda prova já não vai ser mais uma continha de mais, vai ser uma conta de multiplicação. E se você passar, você vai para uma conta um pouquinho mais difícil, uma conta de divisão. E se você passar, você vai para um nível mais difícil. Meu irmão, a paciência gera aprovação. Para você partir para o seu próximo nível, você precisa ter paciência, porque isso gera aprovação de Deus. E a aprovação gera esperança. Gera esperança. No ano de 2018, eu servi o exército. E para quem já serviu, para quem foi militar ou é militar, sabe que de tempos em tempos existe um teste de aptidão física, que você tem que correr tantos quilômetros em tanto tempo. E mediante ao que você corre, o tempo que você faz, você ganha uma nota. E essa nota pode definir se você continua dentro daquela força militar ou não. Essa prova ajuda muito. E eu lembro que eu sempre fui péssimo para correr. O preto, ele emagrece um pouquinho, mas tem uma pancinha já nascendo que eu preciso cuidar disso. E eu sempre fui muito pesado e para correr era muito ruim. Mas eu falava assim, eu não posso parar de correr, porque eu preciso ser aprovado. E dentro de mim era gerado uma esperança, que eu falava assim, nem que eu vá me arrastando, mas eu vou chegar lá. Nem que eu tenha que ir me arrastando, mas eu vou chegar lá. Às vezes você parece que está se arrastando, porque a luta é tão difícil, o sofrimento é tão grande, que parece que você está se arrastando. Mas tenha esperança,
tenha esperança. Tenha esperança. Nem que você tenha que ir se arrastando, mas tenha esperança, porque há um prêmio no final da caminhada, há um prêmio no final do percurso, no final do sofrimento há um prêmio. O Senhor Jesus fala: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu a provação, o Senhor Jesus venceu, e Ele diz para você: olha, você também pode vencer. Tem de bom ânimo, tenha paciência, tenha esperança. Já estou caminhando para o final aqui, indo para o ponto 5. E o ponto 5 é algo difícil, é algo complicado. E eu posso dizer que eu tenho dificuldade às vezes ainda para fazer isso. Eu tinha muito mais dificuldade, mas o Senhor tem trabalhado cada dia mais. O ponto 5 é: resolva e deixe para trás. Resolva e deixe para trás. E a gente volta para o versículo 12, onde Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem coisas que tem que ficar no nosso passado. Se você quiser continuar caminhando para o alvo, você tem que deixar no passado. Chega de viver de passado. O grande erro que muitas vezes a gente comete é achar que coisas que não foram resolvidas podem ficar no passado. Coisas que não foram resolvidas, por mais que você continue caminhando, em algum momento, aquilo que não foi resolvido vem à tona novamente. É como um machucado. Você machuca e você fala assim: ah não, o tempo cura. O tempo vai criar uma casquinha aqui e daqui a pouco melhora. Não preciso colocar remédio não tem problema. E aí, você segue com aquele seu machucado no braço. E aí quando você está chegando muito perto de concluir alguma coisa, alguém vem e mete a mão naquela ferida e arranca aquela casca, e parece que dói mais do que quando você se machucou da primeira vez. É uma coisa mal resolvida no seu passado. Às vezes você está perto de chegar no alvo, mas uma coisa do passado que você não resolveu vem à tona novamente. Resolva. Às vezes tem momentos que a gente precisa chegar naquela pessoa e liberar perdão, falar: olha, você me fez mal, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque isso em algum momento pode vir ao meu caminho novamente e me impedir de chegar no meu alvo. Você acha que só deixar lá e não resolver e seguir adiante vai mudar? Não, não muda. Uma hora volta à tona. Tem coisas que a gente precisa resolver de uma vez por todas. Relacionamentos mal resolvidos geram uma dor maior do que na época que aconteceu. Coisas que não foram resolvidas precisam ser resolvidas. Você dá 1, 2, 3 passos à frente, quando você está perto de chegar, aquilo surge e você volta 4 passos atrás e você se distancia de novo. E aí você acha que a sua vida vai seguir, você dá mais 2 passos à frente e aquilo surge novamente e você dá 3, 4 passos atrás. Meu querido, querida, resolva aquilo que não foi resolvido na sua vida. Você precisa seguir em frente, mas essa situação precisa ser resolvida para que você siga em frente. Resolva. Depois que tiver resolvida, ela fica no passado. Ela fica no passado. E não cabe a você viver de passado. Não, não. Deus te chama para você olhar para o alvo e você dizer assim: olha, eu estou prosseguindo
para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim, sem olhar para o que ficou para trás. Eu vou rumo ao alvo. Resolva. O último ponto, antes até de chegar no último ponto, são coisas que Deus ele falou muito forte no meu coração com relação a isso. A gente às vezes não entendeu ainda qual que é o prêmio dessa caminhada. A gente às vezes ainda não entendeu qual que é o prêmio final de toda essa corrida. E lá em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 23, Paulo diz qual que é esse prêmio. Ele fala assim, olha, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio em nome de Jesus. Corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Não parem, corram. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É rigoroso. O cara, quando vai treinar, ele abre mão de tempo, ele abre mão de diversão, ele abre mão de um monte de coisa. E na nossa caminhada a gente tem que abrir mão de muitas coisas para alcançar o prêmio. É rigoroso. Mas o atleta, para alcançar o prêmio, ele tem que se submeter a um processo rigoroso. Submeta-se aos processos. Passe por cada um deles. Não corra de nenhum deles. Para obter uma coroa, esse treinamento rigoroso que um atleta passa é para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Não corra como quem corre sem alvo. Corra em direção a esse alvo. Corra em direção àquilo que está adiante de você. Corra rumo ao alvo. O alvo não é uma coroa que vai perecer daqui a alguns dias. O atleta ganhava aquela coroinha de folha, que parece folha de louro. Eu nem sei se era realmente folha de louro. Mas aquela coroa, eu acho que com 1, 2 semanas, ela já devia estar toda reganhada, já toda sem folha, sem nada. E algum tempo depois ela ia perecer. Mas o prêmio para quem corre na corrida espiritual é uma coroa que não perece, é uma coroa que dura para sempre. O último ponto: não seja inimigo da cruz. Não seja inimigo da cruz. Se você quiser alcançar o alvo, não seja um inimigo da cruz. O que era um inimigo da cruz? Paulo fala no versículo 18: pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, a sua cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não seja inimigo da cruz. O inimigo da cruz é aquele que olha só para o seu próprio umbigo. É aquele que olha para conquistas terrenas e ele fala assim: essa conquista aqui para mim, essa coroa passageira aqui, talvez o dinheiro, talvez uma posição, talvez o meu conforto,
essa coroa, que vai perecer logo, isso aqui é a minha prioridade. Esse é o inimigo da cruz. Mas vocês não são inimigos da cruz. Vocês não olham para o próprio umbigo. O Senhor quer te fazer hoje não olhar apenas para dentro de você. Não. O Senhor quer que hoje a sua visão seja ampliada, para que você entenda que o sentido da sua vida na terra é esperar ansiosamente a vinda de um Salvador, porque Ele tem para você uma coroa que não perece. Ele está trazendo para você o documento da sua cidadania no céu, e Ele quer te levar para perto dEle. O Senhor quer te levar para perto dEle. Hoje eu quero liberar essa palavra profética para você. Novamente, eu quero que você receba no seu espírito e no seu coração. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai chegar até o prêmio final, que é uma coroa que não vai perecer. A sua coroa não vai perecer. Eu peço que você feche seus olhos, que você abaixe a sua cabeça. O Senhor hoje está chamando pessoas para perto dEle novamente. Ele quer te trazer de volta. Ele quer te trazer para o centro da vontade dEle. Ele quer te trazer de volta. Talvez você tenha entrado aqui hoje, nessa noite, e você nunca fez uma oração dizendo: olha, Jesus, eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor hoje. E você chegou aqui e através dessa palavra você entendeu que para você ter essa coroa que não perece, você precisa entregar a sua vida para o Senhor. E se você nunca levantou a sua mão e entregou a sua vida para Ele, e hoje você quer tomar essa decisão, levanta a sua mão, porque nós vamos orar por você. Se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, porque nós vamos orar por você. Não resista à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com pessoas nesse lugar. Se você quer entregar a sua vida para esse Deus que tem uma coroa para você, levante a sua mão, porque nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Não é a sua emoção falando, não. É o Espírito Santo falando com você. Se você quer entregar a sua vida para Ele, levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Amém. Se você talvez já fez essa oração, você já falou, você já entregou a sua vida para esse Deus, mas você por algum motivo, as lutas foram grandes, a perseguição foi grande, você não aguentou e por algum motivo você se desviou desse caminho, você se desviou do caminho do alvo, e hoje você quer retornar para esse caminho. O Senhor te chama para uma reconciliação. Se você quer se reconciliar com o Senhor hoje, você quer voltar para os caminhos dele hoje, levante a sua mão, porque nós vamos orar por você. Eu estou vendo a sua mão. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Nós vamos te ajudar nessa caminhada. Você não vai parar no meio do caminho. Existem mais pessoas que precisam voltar, que precisam estar de volta no caminho para o alvo. Se você quer voltar, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Amém, aleluia. Amém. Pode abaixar a sua mão. E se você sente que você está estagnado no caminho, você sente que você está parado, que você não consegue prosseguir para as coisas que estão adiante de você,
Se por algum motivo você não tem conseguido se alegrar, você não tem conseguido ter cuidado, você em algum desses pontos sente que você está falhando, e você quer voltar a caminhar, você quer continuar seguindo em frente, você sente que está parado, e você entende que você precisa de uma restauração, de uma injeção de fé, de uma injeção de ânimo, levante a sua mão, porque nós também vamos orar. E você não vai parar no meio do caminho, você vai receber uma injeção de ânimo do Espírito Santo, e você não vai parar no meio do caminho. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, se coloque de pé no seu lugar. Nós vamos orar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Se renda a Ele, se renda a Ele. Se você pode, repita comigo toda a igreja: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho. Eu abro mão de todos os títulos, eu abro mão de tudo aquilo que eu pensava que era lucro para mim. Eu abro mão para conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando online, se você entregou a sua vida para Jesus, se você voltou para os caminhos dele, repita também novamente: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego tudo o que eu sou, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, se entregue, se derrame a Ele nesse momento, fale com Ele em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser assim. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser travado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Sim, eu vou construir, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu. O Senhor é a nossa base. Somente em ti, não vou ser abalado. Querido, em nome de Jesus, a sua vida está alicerçada numa rocha, e nada pode te impedir de alcançar o alvo que o Senhor destinou para a tua vida. Você é uma flecha, e o arqueiro, o guerreiro que está te lançando não é inexperiente.
Ele não é medroso, ele não é inseguro, ele não é qualquer um. Ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele te toca e tira você da aljava dele, ele te lança para o lugar certo. Só que às vezes nós, no meio desse trajeto, nós somos entulhados com traumas, com medo, com palavras negativas, com experiências ruins, com ofensas. E aí nós, como flechas, começamos a desviar no meio desse trajeto. Nós fomos lançados na direção correta, mas o nosso coração nos engana e começa a fazer isso com a nossa vida. Mas eu creio que hoje, com essa palavra que o Espírito Santo ministrou através da vida do Isaías, o Senhor está colocando você de novo no prumo dele. Ele está falando ao seu coração: sabe isso que você está lutando com tanto afinco? Isso não é o que eu tenho para a sua vida. O que eu tenho para a sua vida é muito melhor, é muito maior, e vai ter peso de glória. Vai ter peso de glória na eternidade. Não pense que você é bobo. Não pense que você é trouxa por você colocar as coisas do alto acima das coisas naturais. Querido, porque as coisas naturais, elas são vistas, mas as coisas espirituais são eternas e são mais reais do que aquilo que eu toco nessa noite. E são essas coisas espirituais que o Senhor tem preparado para você na eternidade, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida que se você está meio desalinhado no trajeto que o Senhor te lançou, essa noite você vai voltar a estar totalmente alinhado aos sonhos dele. Eu já estive totalmente desalinhada dos sonhos que Deus tinha para minha vida. E sabe onde eu estava nesse momento? Eu não estava no mundo, eu estava sentada na cadeira da igreja, mas totalmente desalinhada e desacreditada dos sonhos de Deus para minha vida. E eu sei que eu não sou a única. Eu sei que muitos de vocês hoje o Senhor está chamando a atenção e dizendo: ei, eu quero que você volte para o centro da minha vontade. Porque só no centro da minha vontade você vai alcançar todo o bom propósito de Deus. Você vai ser como um atleta que percorreu e alcançou o alvo e ganhou o prêmio, a coroa celestial, em nome de Jesus. Tudo que foi preparado pelo inimigo, porque nós sabemos que ele é real. Tudo que foi preparado pelo inimigo para embaraçar o teu caminho, em nome de Jesus, essa noite eu declaro: está desfeito. Toda distração do inferno, todo medo que ele tem colocado na sua mente, todo temor, todo medo errado, todo sentimento que distancia você desse lugar que o Senhor tem para você, eu repreendo em nome de Jesus. E que o seu coração nessa hora comece a cooperar com os planos de Deus e não atrapalhar os planos de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por uma igreja curada, por filhos e filhos posicionados, que novamente estão na direção do teu propósito, em nome de Jesus. Eu oro que cada um aqui seja uma flecha lançada para o alvo, em nome de Jesus. E que cada vida alcance 100% do teu chamado para a vida deles, em nome de Jesus. Com alegria, com boa vontade, com zelo, em nome do Senhor Jesus, querido. E que o amor de Deus, a graça que te colocou nesse lugar e o poder do Espírito, escute, o poder do Espírito seja com você hoje e eternamente, em nome de Jesus. Diga assim, amém e aleluia. Glória a Deus, meus queridos. Que palavra ungida, que palavra abençoada. Isso tem alimentado o nosso coração
E quero que também alimente o seu, e não apenas alimente o seu coração, mas te desafie a avançar na sua vida espiritual, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E essa é a nossa missão, alcançar pessoas para que se cumpra e vivam todo o propósito de Deus nas suas vidas. Por isso nós estamos aqui. Esse é um dos motivos, alcançar o seu coração, fazer com que a sua vida tome um novo rumo e possa crescer, avançando no reino de Deus. Sou Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria enorme poder estar aqui com você, te receber e saber que você está não apenas nos acompanhando, mas participando ativamente dos cultos online. Para isso, é importante que você escreva nos comentários para que a gente saiba que você está aí do outro lado, porque senão não há outra forma de sabermos que você está aí, quem está aí. E nós queremos saber porque nós nos importamos com você. A sua vida é muito preciosa, muito especial. Você é amado e amada de Deus. Saiba disso. E por isso nós queremos que você possa ter contato conosco. E assim, só vamos poder fazer isso quando você escrever nos comentários e enviar uma mensagem para a gente. Você pode escrever tanto aí nos comentários do Facebook ou do YouTube, ou através do nosso site também. Há também um outro canal muito especial que você pode falar conosco, através do nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309. E ali você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem. E ali você pode escrever, novo aqui, se você está chegando agora. Mas se você tem um pedido de oração, escreva ali também o pedido de oração. Se tem alguma dúvida, algum esclarecimento, ou apenas querendo conversar com alguém, falar conosco, estamos aqui à sua disposição para te servir em nome de Jesus. É importante que você esteja em comunhão com outros irmãos. Onde quer que você esteja, do jeito que você está, é importante você se conectar. Ainda que o culto seja virtual, saiba que a nossa comunhão é real, porque por trás dessa tela há pessoas que estão se importando com a sua vida por causa da expressão do amor de Deus por você. E essa graça quer te alcançar onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo. Por isso, não deixe de fazer contato com a gente. Escreva, mande uma mensagem, mas esteja conosco, porque nós não queremos que você esteja sozinho nessa jornada tão desafiadora dessa vida. E um convite muito especial, quero te chamar para fazer parte de um GT, Grupo de Temporada. É o nome dos nossos grupos de comunhão, onde você vai encontrar novas pessoas, novos amigos e novos irmãos, e ali poder estabelecer convívio e conexões fortes e duradouras, e enraizar seu conhecimento na palavra de Deus, criar raízes fortes e profundas. Tem sido muito abençoador esse tempo que nós estamos vivendo, porque Deus está fazendo milagres e maravilhas no nosso meio e quer fazer também na sua vida. Vem estar conosco, vem ser luz às nações com a gente. Nós somos luz às nações porque nós queremos iluminar o seu coração e a sua vida, iluminar a sua caminhada, para que você esteja na luz de Deus, seguindo e servindo ao nosso Senhor Jesus. Vem ser luz às nações conosco. Não esquece de dar um like no vídeo. Curte ali também no Facebook, no Instagram, vai nas nossas mídias sociais, escreve ali nos comentários, ativa as notificações no sininho, participe, interaja, faça a sua parte. E você é muito bem-vindo entre nós. Amando Deus, amando você, Ilan.